Bom dia, pessoal. 7 da manhã. Hoje é dia 3 de março, 3 de 2026. Nós estamos começando a edição desta terça-feira do Seu Desperta para que você saia da cama bem informado. E aí eu vou recomendar para você, olha, que tal se você começasse seu dia levando o seu telefone celular para o chuveiro? Obviamente você não vai molhar o aparelho, né? Mas ligado aqui no ICL. Pode fazer todas as coisas. Pode acompanhar o noticiário aqui como você acompanharia pelo rádio, né? E isso te daria uma perspectiva melhor desse dia complicado que começa. Hoje é o 4º dia da guerra entre Israel e Estados Unidos contra o Irã. E ontem à noite, já bem tarde, eu estava já dormindo, me liga uma das minhas filhas e fala assim, pai, começou a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque existe uma percepção de que essa guerra, que ainda não é a Terceira Guerra Mundial, é uma guerra regional, está se espraiando com muita velocidade. E essa velocidade está assustando o planeta inteiro, porque ela traz para a gente, com muita clareza, a perspectiva de um conflito nuclear. E se isso acontecer, nem Deus sabe o que é que pode se passar nesse planetinha aqui de meu Deus. O fato é que nós já temos hoje, em confronto direto, 12 países e a estratégia do Irã mudou em relação às primeiras horas, porque agora ele tenta pressionar os vizinhos para que eles sim restringam o acesso dos Estados Unidos a bases militares, que é o grande problema do Irã nessa guerra, né? Ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, o Trump começa a ser aconselhado a adotar um tom de cautela, porque o conflito que deveria durar apenas algumas horas pode durar aí semanas. Ninguém sabe exatamente qual é a capacidade do Irã de resistir a esse ataque dos Estados Unidos e de Israel. O fato é que agora, né, nós já temos aí ações militares em Beirute, no Líbano, nós já temos militares nas monarquias árabes do Golfo, do Golfo. Então, o problema ficou gigante, né? E o Trump, que no ano passado era aspirante ao Prêmio Nobel da Paz, vai aí tocando fogo do mundo. Vocês já pensaram que heresia se esse cara tivesse ganhado o Nobel, gente? Teria sido, né, a desmoralização do Prêmio Nobel. Enfim, esses são os assuntos de destaque. Aqui no Brasil nós temos também várias coisas acontecendo. Temos as nossas guerras do Irã em particular aqui, e elas se concentram quase todas nas CPIs que tratam do INSS e também do crime organizado. Na CPI do INSS, onde o senador Carlos Viana deu uma de juiz ladrão lá e tentou roubar no jogo, né, confundindo resultados de uma votação em que o governo claramente tinha maioria, ele continua ainda resistindo em voltar atrás e cancelar aquele resultado. Enquanto isso, começa a surgir uma pressão para que a CPI ganhe prazo, porque ela tem que terminar até o dia 28 de março. A questão agora é saber, será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Esses são os destaques da edição de hoje do nosso Desperta para você, tá bom? E eu já vou logo chamar o meu amigo Alex Amorim. Bom dia, Alex. Bom Tudo dia. Bem? Bom dia, Panunzio. Bom dia a toda a audiência. Tudo ótimo. E você? Como você Tudo está, bom. Panunzio? Colocou o quadro lá da escritura do Parque Antártica na parede? Já não? Sim, coloquei lá. Ontem, Panunzio, você me deu uma missão muito difícil, que eu tava com aquele quadro no metrô, no ônibus, mas chegou firme e forte lá na Zona Leste de São Paulo. Já está lá no meu quarto certinho e depois, futuramente, a gente vai migrar ele ali para a sala ali do meu futuro apartamento, Panunzio. Só para corrigir, não fui eu que te dei, tá? Quem deu foi o Andrei Duarte, que é o presidente do Colégio Notarial daqui do estado de São Paulo, né? Ele é dono do 4º cartório lá de São Bernardo do Campo, cartório de notas, e de vez em quando eu recorro a ele para sanar alguma dúvida na área dele, que é uma área complicada, né, de cartório. E ele mandou, ele falou, eu gosto do Alex, vou mandar esse quadro aqui para ele, tá? Perfeito. Obrigado, Andrei. Vamos nessa. Então vamos lá. Fala para nós, o que houve no mundo do futebol? O mundo do futebol está em guerra como está o mundo das pessoas, Alex? Ou não? Então, sim, lá no Rio de Janeiro tá uma confusão, a torcida do Flamengo tá tentando ir atrás dos jogadores em festas, em tudo, e ontem o Flamengo ganhou de 8-0 ali do Madureira e se classificou ali pra final da Carioca. 8-0? 8-0. Meu Deus do céu.
não sobrou tempo nem para os jogadores levarem direito a bola para o meio do campo para começar de novo. 8 gols, 4 para cada tempo, é isso? Isso, lembrando que o primeiro jogo foi 3-0 e ontem 8-0 no placar total foi 11-0 ali do Flamengo em cima do Madureira, mas Panunzio, o que acontece? Mesmo com essa vitória, o Flamengo demitiu o técnico Felipe Luiz na noite de ontem, então o Flamengo está sem treinador e essa crise vem se alavacando pelo vice ali na Supercopa do Brasil, o vice na Recopa, não está jogando muito bem no Campeonato Brasileiro, vem de algumas derrotas e o Flamengo só tá ganhando assim dos times ali do Carioca, então pela pressão da diretoria, da torcida, o Flamengo demitiu, mesmo após a goleada, o técnico Felipe Luiz, Panunzio. Muito bom. Felipe Luiz vai... Por que foi demitido? Pelo mau resultado ali, pela a equipe não jogando eficiente e também pelo 2 vices em cima que o perdeu pelo Corinthians e também pelo Lanús ali no Campeonato Internacional, Panunzio. Aqui no Brasil é engraçado, né? Porque o time não pode perder. Perdeu o técnico, ó, cortem a cabeça dele, né, Alex? Isso mesmo, lembrando que eu também estava querendo a cabeça do Abel Ferreira, mas agora eu voltei atrás. Vou dar mais uns 3 jogos ali para ver se eu volto atrás dessa minha volta atrás também. Pois é, o problema é que se depois entrega a cabeça não tem volta, né? Como a decapitação mesmo, né? Sim. Então tá bom, por enquanto a Abel tem 3 jogos de sobrevida ainda. Isso mesmo, vamos acompanhar os próximos jogos do Palmeiras para ver se ele, segundo Alex de Amorim, vai continuar no Palmeiras, Panunzio. Muito bom, e tenho dito. Valeu, Panunzio, apenas isso hoje mesmo, vamos nessa, meu lindo. Beleza, um abração para você, Alex, obrigado, viu? Pessoal, vamos então para a meteorologia, as coisas ficaram um pouco mais tranquilas no Brasil depois da chuvarada da semana passada, daquela tristeza toda lá em Minas Gerais, agora a chuva cai onde ela deve cair mesmo, tá? Na região mais seca do Brasil. Hoje tem previsão, o Alex já vai botar aí a página no ar aqui com o mapa do INMET. Tá aqui, olha, essa área vermelha aqui é a área hoje que tem o alerta de chuvas intensas, tá? Com alerta de perigo aqui, ó. E o que que nos diz o alerta do INMET para essa região toda? Terminando no dia 5 de março, às 23h59, portanto vale por mais 2 dias, chuva entre 30 e 60 milímetros ou 50 a 100 milímetros por dia, ou seja, chove de uma hora para outra até 60 milímetros, 60 litros por metro quadrado de área, ou 100 milímetros no acumulado dos dias, o que é muita água, 100 litros por metro quadrado. Ventos intensos, que podem chegar a 100 km por hora, de risco de corte de energia elétrica, queda de galho de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Pelo menos não tem aqui, né, os superlativos, né, como a gente viu aqui até ontem, estava assim, grande risco de grandes alagamentos, grande risco de grandes deslizamentos. Isso não tem hoje no mapa para nossa alegria, né? E para que o Brasil possa dar uma respirada. Então vamos ver aqui, olha, os alertas então se concentram nessa região aqui, no interior do Nordeste, caminhando depois por Tocantins, chegando até o Pará e o norte do Mato Grosso, o nortão do Mato Grosso. E aqui embaixo, no sul, no sulzinho, nós temos aqui, olha, um alerta de tempestade que eu vou abrir aqui, porque se interessa para essa região do país, interessa para nós também, né? Então, esta é a região de Uruguaiana, onde tem previsão de tempo severo lá, né? E qual é a previsão? A mesma coisa, entre 30 e 60 milímetros por hora, chegando até 100 milímetros por dia, ventos que podem chegar a 100 km por hora, e aqui tem queda de granizo, risco de corte de energia, etc, etc, tá? Então, o pessoal que mora nessa região aqui, que fique aí acautelado, principalmente quem mora em áreas sujeitas a deslizamentos, né? Áreas de morro e companhia limitada, tá bom? Vamos ver a temperatura como fica, então, na capital do seu estado, aí pertinho da sua casa, para que você possa saber com que roupa vai trabalhar. Hoje aqui em São Paulo amanheceu bem friozinho. Eu que gosto de frio, achei uma delícia, mas quem não gosta já estava reclamando. Aqui na redação mesmo tinha uma pessoa reclamando aí. Ah, mas tá frio demais. Ainda bem, não teve calorão. Aliás, o calorão esse ano foi menor do que o do ano passado, né? E do ano retrasado, vocês se lembram? 3 anos atrás, nós tivemos aquelas imagens pavorosas de grandes incêndios, principalmente nas regiões de Cerrado, o Pantanal que estava queimando e não havia o que fizesse apagar aquele fogo, porque o fogo vinha debaixo do chão, consumindo a matéria orgânica acumulada lá ao longo das eras. Esse ano não tivemos isso, né? Mas tivemos, em compensação, a chuvarada que castigou Minas Gerais. No ano passado, a chuvarada castigou o Rio Grande do Sul.
Então é por aí que a gente vai começar. Hoje, Porto Alegre e na maior parte do estado não tem previsão de chuva nenhuma, a não ser na região de Uruguaiana, onde tem esse alerta de muita chuva. A temperatura em Porto Alegre vai chegar a 34 graus Celsius, bem quente. Em Florianópolis, também poucas nuvens no céu, bom para a praia, máxima de 28, também é bom para a praia, né? Só usa um protetorzinho solar aí para não estoporar a sua pele. Em Curitiba, 28 graus Celsius de máxima, dia de sol. Em São Paulo, também poucas nuvens, com 29 graus de temperatura máxima prevista. E no Rio de Janeiro, os termômetros vão apontar 31 graus nas horas mais quentes do dia. Em Vitória, um pouco mais, 32, tá? Sem chuva em todos esses lugares. E também em Belo Horizonte, onde a temperatura hoje vai a 30 graus. Vai ser um dia bastante quente. Agora o centro-oeste brasileiro, começando aqui por Campo Grande, onde nós vamos ter possibilidade de chuva isolada, não muita, tá? E um dia de calor com 34 graus Celsius de máxima. Em Goiânia, a temperatura vai chegar a 32, chove. Em Brasília também pode chover, 32 graus, é a mesma previsão. E em Cuiabá, 35 graus Celsius, nuvens com pancadas de chuva. Em Porto Velho deve chover bastante, nuvens, pancadas de chuva, trovoadas, 30 graus de temperatura máxima e a mesma coisa em Rio Branco, que terá 1 grau a mais nas horas mais quentes do dia, 31 graus. Em Manaus, muitas nuvens, pancadas de chuva, máxima de 34 graus, mínima de 25 graus. Em Boa Vista, a temperatura vai chegar a 36, sem previsão de chuva. E a mesma coisa em Macapá, onde o dia deve ser nublado, com máxima de 33 graus, tá? E aí nós temos Belém do Pará, também com temperatura de 33 e possibilidade de chuva, e Palmas, no Tocantins, onde deve chover, pode chover bastante, com máxima de 31 graus. Aqui a gente vai entrar agora no Nordeste brasileiro, e as capitais, tirando a capital do Piauí, todas são costeiras, mas o acumulado de chuva está previsto para o interior, né, para a região da Zona da Mata, do Agreste e também do Sertão desses estados aqui, costumeiramente muito secos. Então nós vamos ter hoje um alívio aí, com a possibilidade de ter até problema por causa do excesso de chuvas, tá? Vamos começar aqui então com São Luís do Maranhão, onde a previsão é de pancadas de chuva, nuvens, 28 graus Celsius de máxima. Em Teresina, que esse ano está passando o inverno quase verão, 30 graus Celsius de máxima, o que para nós é muito, mas para eles não é nada, né? E lá hoje deve chover bastante, trovoadas isoladas e tudo mais. Em Fortaleza, nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas é a previsão, máxima de 29 graus. Vou até aumentar o meu mapa aqui para botar todas as capitais do Nordeste para você ver. Em Natal, muitas nuvens, pancadas de chuva, 31 graus Celsius. Em João Pessoa, a mesma previsão para todas as capitais a partir daqui, tá? Então, 29 graus Celsius de máxima em João Pessoa, em Recife 30, em Maceió 30 graus e em Aracaju 29, em Salvador 27 graus, tá? Chuva para todo lado, com prevalência neste miolinho aqui, como eu falei, no miolinho do semiárido, hoje vai ser o muito chuvoso, tá bom? Essa é a previsão da meteorologia para o dia de hoje. E agora eu vou atualizar a minha página aqui do site do ICL para que a gente possa saber as últimas novidades, porque aqui às 7 da manhã muda tudo, as manchetes mudam, o dia começa de novo às 7 da manhã, o noticiário é refrescado, né, com um sopro de novidade que a gente precisa para começar o dia. E aqui estão os assuntos em destaque na nossa homepage. O primeiro destaque, obviamente, é para a guerra entre o Irã, os Estados Unidos e Israel, que está devastando praticamente todo o Oriente Médio e já envolve 12 países, né? E a manchete fala justamente sobre essa expansão do teatro de guerra. Israel avança sobre o Líbano, ataca o Irã e a guerra ganha impacto global. É a nossa manchete. Nas manchetes secundárias, explosões atingem zona diplomática da Arábia Saudita e uma embaixada dos Estados Unidos em Riad acabou sendo incendiada ontem, né? Para desespero dos Estados Unidos, porque aqui, enfim, centenas de pessoas já morreram do lado do Irã, mas esse número não impacta a opinião pública americana. Agora, um soldado americano que morra, isso cria uma tensão grande lá nos Estados Unidos, onde a perspectiva de uma guerra mais prolongada coloca de cabeça em pé os analistas militares e até o pessoal do Trump. Por quê? Porque fica claro que o Trump está cometendo, não à luz do direito internacional, mas à luz do direito norte-americano,
Mais uma ilegalidade, mais um gesto de autoritarismo, né? Ao desprezar o Congresso para entrar, para se meter em uma nova guerra, sem autorização congressual, passando por cima do Congresso, né? E, bom, a grande preocupação do mundo nesse momento, além, obviamente, da escalada do problema militar em si, propriamente dito, é com a repercussão econômica que isso pode ter. Porque o Irã fechou o Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do petróleo mundial, e se a situação permanecer assim por mais um mês ou 40 dias, vai começar a faltar petróleo no mundo. Só que antes de começar a faltar petróleo no mundo, o petróleo vai ficar caro, como já está ficando. Já fechou ontem acima de $71 o barril do petróleo tipo Brent, e subindo, e contando, né? E com o acirramento da campanha e com o fechamento, a manutenção do fechamento de Hormuz, esse número pode chegar a $100. E aí nós vamos sentir o reflexo dessa campanha militar enlouquecida dos Estados Unidos no nosso bolso. Nós e o mundo inteiro, inclusive o eleitor americano, que desaprova de maneira absolutamente cabal essa campanha militar ensandecida do presidente Trump, né? Ontem houve 2 pesquisas lá, uma apontando que só 1 em cada 4 americanos concorda com a campanha militar empreendida contra o Irã, e outra dizendo que 60% discordam da campanha do Trump. O que, aliás, é ótimo no ano eleitoral como esse lá nos Estados Unidos, quando nós vamos ter eleições de meio de mandato, porque está corroendo o capital político desse candidato a ditador do mundo em que se transformou esse presidente norte-americano, Donald Trump, tá? Agora vamos aqui para dentro do nosso país, porque não faltam problemas para a gente discutir também. Um deles está aqui, problema para o Hugo Mota, olha, está expresso nessa manchete. Sabe quem é esse cara aqui? Você está vendo aí, o bonitão? É o ex-sócio da Fictor, tá? E essa reportagem aqui nos conta que esse cara visitava quem lá na Câmara dos Deputados? Hugo Mota. E aqui a gente ganha mais um elemento para entender o motivo de tanta preocupação com o negócio desse grupo associado ao Banco Master, né? A manchete é essa que você está vendo aí, ex-sócio da Fictor fez visitas frequentes ao Hugo Mota antes do anúncio da compra do Master pelo BRB, né? E o sublead dá conta aqui, olha, de que tentativas para salvar o Banco Master teriam sido discutidas em encontro entre Luiz Felipe Rubini, que é esse sócio do Grupo Fictor, e Hugo Mota, tá? Essa é a manchete principal. Aqui nos destaques dos colunistas, nós temos aqui o Jamil Chad falando sobre os pleitos da ONU para que seja instaurada uma investigação sobre aquele ataque que matou centenas, né? Pelo menos quase 2 centenas de crianças no sábado de manhã numa escola de mulheres lá no Irã. 165 pessoas morreram. E para variar, como numa guerra a informação é ouro puro, a informação é uma arma, né? Israel diz que desconheceu o ataque daquela região, que não tem nada a ver com isso. Talvez as alunas tenham se autoimolado, né? Com aquele míssil que caiu em cima delas. O Lula Costa Pinto conta para nós aqui como é que o Bolsonaro transformou a Papudinha, o presídio da Papuda, numa espécie de escritório político para auferir lucro com as eleições, tá bom? Ele nos conta aqui, olha, como está fazendo negócio com candidaturas em Brasília, o Bolsonaro. A campanha presidencial é alavancagem de marca e guichê aberto à possibilidade de doações pelo Caixa 1, que mascaram os ingressos pelo Caixa 2, tá? Aqui temos as avaliações do Jamil Chad, falando sobre o avanço, né, o alargamento do teatro de guerra e a entrada no grupo de países em conflito dos vizinhos do Irã, né? E o Trump alertando o Pentágono, que está com as orelhas em pé, de que essa guerra pode durar algumas semanas, né? Essa é uma admissão importante porque ela mascara o temor que está por trás disso, que é o de que o conflito se generalize e saia do controle, né? Ficando aí meses e meses a consumir dinheiro, recursos militares e tudo mais, o que pode ser fatal para as pretensões eleitorais do Trump, que inclusive, se perder maioria na Câmara e no Senado, pode sim sofrer um processo de impeachment, tá? E, bom, aqui no Brasil tem gente querendo se aproveitar desse clima de insegurança global. Quem são essas pessoas? Está aqui na matéria que daqui a pouquinho o Kleber Lourenço vai mostrar para a gente. A Marinha tá lá na fila
na bica do dinheiro, tá? Tentando se cacifar com a necessidade, evidente necessidade ressaltada por esse clima de beligerância no mundo, de instituir um sistema de defesa para o Brasil, tá? E hoje de manhã, depois eu vou falar isso com você se a gente tiver tempo, eu fiquei curioso para saber como é que anda o programa nuclear brasileiro. O Brasil, nos anos 70 e 80, desenvolveu um programa nuclear paralelo que tinha basicamente 2 eixos. A Marinha desenvolvia as ultracentrífugas para fazer o enriquecimento de urânio e também estudava a tecnologia, que já está bastante adiantada, do desenvolvimento de um reator nuclear para a confecção do primeiro submarino nuclear brasileiro. Isso está andando, tá? Mas o programa da aeronáutica, que previa a construção de um veículo lançador de satélites, primeiro era um foguete com maior capacidade de carga. Depois isso foi diminuindo e hoje os estudos, todos eles, os estudos que fazem parte desse projeto, apontam para a construção de pequenos foguetes para lançar satélites a órbitas baixas, como, por exemplo, os satélites da internet ou da TV a cabo, né? Ele se resumiu a isso. Mas a coisa vai a passo de tartaruga no Brasil, e se a gente dependesse disso, se a gente sofresse realmente alguma ameaça externa, dependesse da nossa capacidade de desenvolver artefatos bélicos de ponta, a gente já está muito, muito enrolado, tá bom? Seguindo. PT aciona o TSE contra Flávio porque houve propaganda antecipada na Paulista, tá? Agora, a guerra das narrativas é exatamente essa aqui, né? É um contra o outro, falando que o outro fez propaganda antecipada, pediu votos, falou número e companhia limitada. É o que acontece. E lá em Minas Gerais, onde aconteceu aquela vergonha no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um desembargador liberou da cadeia um pedófilo que estuprava uma menina de 12 anos, depois voltou atrás, né? Lá um novo relator foi nomeado e convocado para julgar o estupro, nesse caso, depois que aquele desembargador, que tem um nome complicadíssimo, e eu não me lembro dele agora, foi afastado de lá por razões óbvias, porque surgiram 5 denúncias de assédio sexual contra esta douta figura desse desembargador do TJMG que tira pedófilos da cadeia. E olha só a declaração, gente, desse infeliz desse governador do Rio de Janeiro. Diz que aquela operação na Penha que matou 121 higienizou 115 vagabundos, né? Esse pessoal que ama falar que bandido bom é bandido morto, esquecendo-se de que muitos deles vão ter essa condição daqui a pouco, né? E Cláudio Castro, por exemplo, é um desses bandidos aí, porque ele tomou conta do dinheiro da UERJ, né? Do CEPERJ, lá que é um centro autônomo dentro da UERJ, para se aparelhar e ganhar a eleição nomeando lá milhares de cabos eleitorais. Gente, 7h23, deixa eu chamar o Kleber Lourenço para a gente começar a se aprofundar aqui no noticiário. Kleber, cadê você? Apareça, Kleber Lourenço. Bom dia. Estou aqui, colocando óculos. Shazam. Bom dia, Panunzio. Tudo bom, Kleber? Tudo ótimo, e você? Tudo bom. Tá preocupado com a guerra, não? Não muito, por enquanto não. Por enquanto está bem distante de nós a guerra. Você que pensa, viu? Vai começar a pesar no bolso da gente na hora de abastecer o carro. É. Se preparem. A Petrobras está resistindo, né? Agora, tem gente que está usando a guerra como pretexto para tentar conseguir mais dinheiro para programas de defesa no Brasil. As Forças Armadas, por exemplo, estão numa fila grande aí, porque tem uma verba de 30 bi, né, para os próximos anos, Kleber. Exatamente. E a Marinha está lá levantando o dedo. Fala, ó, eu aqui, ó. Conta para nós como é que é essa história dessa corrida ao ouro, dessa, enfim, reflexo dessa guerra lá dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Exatamente, Panunzio. Como sempre, nossos militares, quando não estão planejando tentativas de golpe, estão pedindo dinheiro ao Estado brasileiro. Então, assim, é sempre esse revezamento, o trabalho das nossas briosas Forças Armadas. E dessa vez... Uma sarjeta pintada aqui, um dinheirinho ali para um projeto militar. Isso é o lateral. O objetivo profissional das nossas Forças Armadas são esses dois. Aí o resto vem ali como coisas complementares. Muito bom. Fala, Kleber. Tome conta dessa história desses 30 bi aí. O que está acontecendo? É muita grana, hein? É muito dinheiro. No ano passado, o governo tinha aprovado um valor ali dentro do orçamento, fora do teto de gastos ali do arcabouço fiscal, de 30 bilhões que seriam distribuídos ao longo dos anos, até 2030, se não me engano. E aí, dentro desse valor, haveria distribuição. Seria primeiro para as Forças Armadas, para o Exército, seria primeiro para a Marinha, para a Aeronáutica.
e ficou decidido, para começar, que esse dinheiro vai, parte dele, para essa primeira parcela de 5 bilhões, vai para a Marinha. Mas tem um ponto importante nessa história. Ano passado, quando foi feita a articulação para que as três forças conseguissem esse dinheiro, eles tentaram ali conseguir não só mais valores, mas conseguiram algo muito importante, porque o Ministério da Fazenda havia tentado um acordo que, para a liberação desses 30 bilhões, seria necessário que os militares fizessem ali um ajuste das suas contas, redução de pensões, revisão das aposentadorias, desse custo de pessoal enorme que tem nas Forças Armadas e que a gente conhece e já falamos diversas vezes. Os militares conseguiram derrubar essa exigência, ou seja, eles conseguiram todo o dinheiro sem qualquer obrigação, o que também é mais um costume lamentável do Estado brasileiro, de os militares batem o pé e o Estado cede. Também, até porque, né, quem tem arma não negocia, faz ameaça, que fique bem claro. E aí eles conseguiram esse orçamento sem nenhuma obrigação fiscal, sem nenhuma obrigação de revisão das contas, ou seja, esse dinheiro, sob a alegação que vai para a Marinha, para projetos estratégicos, mas é o que sempre acontece e o que eu conversei com especialistas na área. O dinheiro do Estado brasileiro, quando vai para qualquer uma das três forças, ele vai para um sumidouro. Então, ele vai desde projetos estratégicos como um submarino nuclear, quanto para a compra de cajuzinho para um quartel que está fazendo uma intervenção federal no Estado, como foi no Rio de Janeiro, quando o Braga Neto comandou a intervenção no Estado da Segurança Pública no Rio de Janeiro, onde gastou parte do orçamento federal com cajuzinho, camarão, canapé e todo tipo de regalia para os militares. Então, esse é um grande problema e, assim, é preciso que fique claro. Não é que eu sou contra dar mais dinheiro para as Forças Armadas, equipar os nossos militares, o problema é que isso não tem nenhum tipo de diligência ou fiscalização, Panunzio. Pois é, e aí tem uma outra questão, né? A gente fica aqui, parece que estão implicando com o orçamento de defesa, a gente está vendo que o orçamento de defesa é uma coisa muito séria, julgar por isso que a gente está vendo o gol. E o Brasil tem, potencialmente, questões aí complicadas, como, por exemplo, a questão ambiental, né? O domínio da água, coisas que nos próximos anos vão suscitar um acalorado debate aí. Agora, o dinheiro para cajuzinho, para Viagra, essa coisa toda, é muito mal gasto, né? Porque é dinheiro que poderia ser usado em investimento. E aí, enfim, as Forças Armadas brasileiras estariam se qualificando, né, Kleber? Exatamente. E tem um se problema fosse ainda bem usado. Muito mais grave. A formação dos militares, que eu sempre insisto nessa tecla, a formação dos nossos militares é voltada, sim, para a formação de golpistas em potencial. E outro ponto importante, principalmente no Exército, a formação dos militares é muito atrelada a treinamentos, adestramentos e também operações de intercâmbio com as Forças Armadas dos Estados Unidos. Hoje, desde que o Exército se conhece como Exército depois da Segunda Guerra Mundial, a formação dos nossos militares é unicamente escorada e amparada em manuais e estudos das Forças Armadas norte-americanas. Então, esse é outro problema também. Se a alegação de que eles precisam se armar, que eles precisam se equipar por conta de riscos ali envolvendo Donald Trump, que pode querer olhar para o Brasil, para o petróleo brasileiro e a Amazônia, também é preciso ser revisto isso. Afinal de contas, inclusive, no ano passado, já haviam também treinamentos sido realizados. Para esse ano já tem uma série de exercícios também previstos para serem feitos com os militares americanos e continua a dependência dos militares brasileiros na formação com os militares norte-americanos. Então, esse é outro problema que precisa ser abordado urgentemente, assim como a questão da formação, assim como a questão da destinação de dinheiro. Não faz muito tempo que a gente falou aqui sobre uma reunião do presidente Lula com os 3 comandantes das forças, onde nenhum dos comandantes apresentou sequer um plano estruturado de defesa. Cada força foi com o seu projetinho, com sua lista de pedidos ali, como se estivessem falando com o presidente fosse uma espécie de Papai Noel ou um homem dos desejos ali, e não tinha nada estruturado. Então, esse é outro problema também. A política de segurança nacional hoje depende de um plano estruturado, que não tem, e que nenhuma das 3 forças se preocupa em sentar e construir. Não, cada uma das 3 forças está preocupada em cada uma conseguir ver quem consegue sair na frente na lista de exigências. Então, esse é mais um dos vários problemas que precisam ser regulamentados. Ou seja, se os militares querem mais dinheiro, eles que apresentem um plano estruturado, eles que se reorganizem e mostrem que esse dinheiro vai ser bem gasto. Até o momento, nenhum dos pedidos de dinheiro ou envios de dinheiro mostra ali que vamos ter uma destinação efetiva e realmente útil ao Estado brasileiro. É isso que precisa ficar muito claro para a nossa audiência. Exatamente. E para as Forças Armadas precisa ficar claro que o papel delas é defender o Brasil e não
usar os recursos que tem para dar golpe de Estado, né? É uma coisa bem importante enfim, dos militares brasileiros para cessar a desconfiança de que são avessos ao processo democrático e tudo mais, que precisam de dinheiro para defender o país, porque realmente, ao que tudo indica, se o mundo vai galgar aí essa escalada de força bruta, o Brasil precisa estar preparado para isso, né? Até para defender aqui as nossas posições. Panunzio, a gente falou na sexta-feira, por exemplo, do esforço que o Exército Brasileiro está fazendo para conseguir colocar os golpistas condenados pela tentativa de golpe dentro das forças em trabalhos administrativos. Então, olha o tipo de esforço e concentração em tempo que as nossas Forças Armadas estão gastando com esse tipo de coisa. Com um militar condenado por crime, condenado no STF, já julgado e afins, preso, inclusive. Estão gastando tempo com esse tipo de gente e estão pedindo mais dinheiro. Ô Kleber, eu vou te dar uma sugestão aqui. É o seguinte, eu cobri exaustivamente isso durante os anos 80 e 90 como repórter na Globo, na TV Bandeirantes, que foram os marcos de alguns programas que eram programas de natureza militar, mas que interessavam muito ao país por causa do domínio da tecnologia que eles implicavam. Por exemplo, o Brasil chegou a quase desenvolver um veículo lançador de satélites para grandes cargas, né? Na verdade, o que estava embutido nesse projeto era a construção de um míssil balístico nacional. Mas houve um acidente em 2003, se eu não me engano, um veículo lançador de satélite explodiu lá na base de Alcântara, no Maranhão, matou praticamente todos os cérebros desse programa e a partir daí a coisa parou. Na Marinha a coisa andou, mas muito devagar, porque há 30 anos se tenta fazer um reator para tocar o submarino nuclear brasileiro e até hoje isso não aconteceu. Parece que está na bica de acontecer. Mas vamos atualizar essas informações para saber a quantas anda aqui o nosso parque, até porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês, hoje no noticiário tem uma informação importante dos Estados Unidos, viu, Kleber? O Trump está indignado com a falta de armamentos de ponta entre os equipamentos do exército americano. Imagina nós aqui, se a gente fosse fazer uma auditagem de o que a gente tem de tecnologia para acompanhar o mundo, eventualmente, aí, numa campanha em que o Brasil seja empurrado para uma guerra, né? Exatamente. Que hoje, pensando assim, não é algo tão absurdo de se imaginar no futuro. Ô Kleber, agora vamos mudar de assunto um pouquinho, vamos falar sobre sobre Flávio Bolsonaro e aquele flop que aconteceu no domingo, anteontem aqui em São Paulo. Eu falei que eu mesmo passei com a minha bicicletinha na Paulista na hora lá e não vi quase ninguém. Ué, cadê o pessoal do Bolsonaro? Não veio? Faltou? O pessoal faltou? Mas não faltaram ofensas à legislação eleitoral, é isso? Exatamente. Se o bolsonarismo estava preocupado com o desfile da escola de samba no Rio de Janeiro, ficou alegando que era propaganda antecipada e tudo mais. Kleber, deixa eu falar, eu acho que nós estamos com um problema com o seu microfone. Alex, confirma para mim aqui se só eu que estou ouvindo o Kleber falhando, ou se está mesmo. Se tiver, a gente vai arrumar o microfone. Tá ok? Então pode continuar, é só na minha escuta aqui, Kleber. Pode continuar. Então, maravilha, vamos lá. Então, se o bolsonarismo estava ali até semana passada reclamando do presidente Lula, do desfile da escola de samba, agora eles também já têm um problema para chamar de seu. Dentro daquela manifestação, aquele conclave de pessoas de extrema-direita na Paulista, tiveram seguidos praticamente pedidos velados de voto ao pré-candidato Flávio Bolsonaro, tanto de Ricardo Nunes, atual prefeito da cidade de São Paulo, quanto de outras pessoas e autoridades no evento. Eu até separei um trecho que foi falado durante o evento, onde um dos convidados disse: "Se Deus quiser, com a eleição de Flávio Bolsonaro presidente". Ou seja, esse tipo de frase, enquadrada na lei eleitoral e também na jurisprudência eleitoral, já se classifica como propaganda eleitoral antecipada. E, além disso, se não fosse só este problema, nós tivemos autoridades ali, como, por exemplo, o prefeito de São Paulo, fazendo elogios velados a um candidato que vai disputar as eleições. Na legislação, não há nenhum problema você elogiar um pré-candidato. O problema é quando isso é feito por uma autoridade para uma outra autoridade. Então, isso também é um problema muito grave. E, inclusive, dentro da reclamação que o PT fez ao Tribunal Superior Eleitoral, as alegações são basicamente as mesmas que o PL havia feito contra o PT durante o Carnaval. Então, veja só, agora é preciso também ver até onde o PL vai continuar insistindo nessa história de Carnaval com o PT, ou se vai ficar quietinho e aceitar que, se insistir nesse assunto, vai acabar também criando problema para o seu próprio candidato. Nesse momento, caso essas denúncias se confirmem, isso, num primeiro momento, pode gerar uma condenação àqueles que pediram voto
para o Flávio Bolsonaro, e caso confirmado que Flávio Bolsonaro acordou esses elogios, esses pedidos de votos previamente, ele também poderá ser multado por isso. Muito bom, Kleber. Por hoje é isso, né? Da sua parte? Isso. Tá muito bem feito. Muito obrigado, viu? Imagina, até mais para não. Um abração. Até amanhã, Kleber. Tchau, Obrigado, viu? Pois é, pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre a guerra, porque isso está na ordem das preocupações do dia e eu preciso mostrar aqui para vocês o material que o Jamil traz hoje aqui para o nosso site. Vou ler um trechinho das reportagens dele, você pode ler o restante depois na íntegra aqui no iclnoticias.com.br, tá? Primeiro assunto, Israel avança sobre o Líbano, ataca o Irã e guerra tem impacto global, né? A escalada, o crescimento dessa jornada beligerante aí que os Estados Unidos e Israel estão impondo ao planeta. O Jamil nos diz o seguinte: o governo de Israel intensifica os bombardeios com ataques simultâneos contra Líbano e Irã, enquanto autoridades de Teherã ampliam ataques contra bases e instalações dos Estados Unidos em toda a região. O quarto dia de conflito aprofunda ainda mais o impacto global, com a interrupção do fluxo de comércio pelo Estreito de Hormuz, abalo no mercado financeiro e possível desabastecimento em setores estratégicos. De acordo com o Crescente Vermelho, 787 pessoas já morreram no Irã como resultado dos bombardeios. A guerra ainda começa a dar sinais de tragar para o palco do conflito governos da Europa. Tá? A França anunciou que vai mandar sistemas de defesa para a área de Chipre, depois de a base militar britânica da ilha ter sido atingida por drones iranianos. E ontem à noite, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou em entrevista à emissora Fox News que a guerra levaria algum tempo, né? Mudando um pouco a perspectiva aberta logo nas primeiras horas do conflito, quando se esperava uma reação amena do Irã para não entrar na liça definitivamente, o que não aconteceu, né? Então, horas depois dessas primeiras previsões, o governo de Israel anunciou que a Força Aérea agora está atacando Teherã e Beirute simultaneamente, portanto, são dois flancos dessa guerra, né? E a Força Aérea iniciou uma onda de ataques extensivos contra o regime, eles chamam de terrorista iraniano, e a organização terrorista Hezbollah indicou nas redes sociais. O objetivo seria realizar múltiplas operações visando o sistema de defesa aérea do Irã e eliminando várias de suas forças, de acordo com o porta-voz militar Avishai Adrai. Olha, essa guerra tem uma característica diferente das guerras, né, onde o principal axioma é concentrar as ações em um determinado foco. Assim você constrói uma estratégia linear. Nessa guerra, não. Todos os atores atuam lateralmente em várias frentes, né? Você pode ver aí que Israel agora está atacando o Irã e atacando também o Líbano. O Irã ataca 11 vizinhos. Então, quer dizer, o foco central da questão, ele acaba servindo apenas como justificativo para uma estratégia que é de outra natureza, que é da dissuasão, né? Que objetiva mobilizar vizinhos ali da região conflagrada para que estes forcem a um fim do conflito. É o que está acontecendo agora com essa mudança na estratégia, tá bom? Próxima matéria, nós tivemos lá nos Estados Unidos duas pesquisas de opinião sobre o que a opinião pública americana pensa sobre esse conflito. E a opinião pública americana simplesmente deplora a iniciativa do Trump de colocar o mundo nesse estado, né, de conflagração. A manchete vai entrar aí para você. Tá aí, Trump diz não se importar com pesquisas negativas sobre ataque dos Estados Unidos ao Irã, diz que não está nem aí. Vamos ver qual que é a matéria aqui. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou os resultados da pesquisa que apontaram uma maioria contrária à decisão de atacar o Irã. Levantamento divulgado pela CNN indicou que 60% dos americanos, como eu disse lá no comecinho do programa, desaprovam os ataques iniciais dos Estados Unidos e Israel que aconteceram no sábado. Já uma sondagem da Reuters, em parceria com a Ipsos, mostra que apenas 1 em cada 4 cidadãos aprova essa ofensiva. Em entrevista ao New York Post, que foi publicada ontem, Trump afirmou que não se orienta por pesquisas. Ele diz o seguinte: acho que as pesquisas são muito boas, mas eu não me importo com elas. Tem que fazer a coisa certa. Isso deveria ser feito há muito tempo. E ele acrescentou que, independentemente de índice de aprovação, a decisão não se baseia em levantamentos de opinião. Diz o seguinte,
Veja bem, independentemente de as pesquisas serem baixas ou altas, acho que elas provavelmente estão boas. Mas não se trata de pesquisa. Nós não podemos deixar o Irã, uma nação governada por pessoas insanas, ter uma arma nuclear. Agora, se a questão for de sanidade mental de governante, aí os Estados Unidos teriam que abrir mão de todo o seu arsenal. Porque não tem ninguém mais maluco no mundo hoje do que o presidente dos Estados Unidos, não é verdade? Vamos para o próximo assunto. Próximo assunto. As vítimas que os estrategistas da guerra chamam de efeitos colaterais, mas que são de provocar imensa dor em todos os espectadores que têm um mínimo de empatia e sensibilidade. A manchete está aí na capa do UOL, dá conta desse placar funesto envolvendo vítimas que nada tem a ver com os briguentos de plantão. Ao menos 176 crianças foram mortas no Irã desde o sábado. 176 crianças, tá? Não tem nada a ver com isso. E a matéria nos conta que pelo menos 742 pessoas, entre as quais essas 176 crianças, foram mortas no Irã desde o início da guerra com os Estados Unidos e Israel, que iniciou-se no sábado, segundo o relatório produzido por uma agência ligada à Organização de Direitos Humanos. Essa organização quem é? É a Human Rights Activists News Agency, é a HRANA. Pelo menos 85 pessoas foram mortas somente nas últimas 24 horas. Outras 624 mortes relatadas estão ainda em processo de revisão, aguardando verificação e classificação. Já o número de civis feridos chega a 971 pessoas, incluindo mais 115 crianças, o que é uma catástrofe, né? Fala a verdade. Quem é que não se condói vendo crianças de pouca idade sendo, de repente, alvos da fúria que cerca essa questão, tá? Isso gera reflexos lá na região conflagrada, gera reflexos também na região dos atacantes, né, do caso dos agressores nos Estados Unidos, onde a perspectiva de duração a maior dessa guerra está causando calafrios lá entre os estrategistas da guerra. A manchete é do Infomoney, mas ela reflete uma matéria de ontem do The Washington Post, né, que foi ao Pentágono para sondar qual é o clima entre os militares diante da ofensiva do Irã em retaliação aos ataques que sofreu dos Estados Unidos e Israel. E aí, como vocês podem ver na manchete, clima de paranoia, tá? Paranoia é a palavra que o jornal usa. E a matéria diz o seguinte: o clima dentro do Pentágono e entre integrantes do governo Trump é de forte tensão após o início da ofensiva contra o Irã, segundo uma reportagem publicada pelo Washington Post no domingo. De acordo com pessoas familiarizadas com a situação ouvida pelo jornal, há o receio de que o conflito saia do controle e se prolongue por semanas. Uma das fontes do jornal afirmou literalmente o seguinte: olha, o clima aqui é intenso e paranoico, tá? Então a palavra paranoia foi ouvida de uma fonte lá. Agora, antes que as pessoas que se preocupam com o uso adequado das palavras hoje em dia venham me criticar por estar relacionando paranoia com o estado mental de líderes guerreiros, eu tenho que dizer que a paranoia é uma doença e que esse termo não deve ser aplicado para descrever esse tipo de situação, tá? Isso deve ser usado com toda parcimônia, porque não é a paranoia que gera esse tipo de comportamento beligerante no mundo, tá? O jornal usa como uma metáfora, e eu reproduzo aqui apenas o que está escrito no jornal, tá? Que diz o seguinte: clima intenso e paranoico. Segundo relatos, líderes militares demonstram preocupação com a possibilidade de que os combates se estendam além de alguns poucos dias, pressionando estoques já limitados do sistema de defesa aérea dos Estados Unidos. Uma das fontes diz que há apreensão sobre o impacto do conflito nos arsenais, observando que frequentemente são necessários 2 ou 3 interceptadores, 2 ou 3 mísseis interceptadores, para neutralizar um único míssil inimigo. E como se vê, esses interceptadores têm falhado bastante nos últimos dias, né? Portanto, um clima de preocupação, para usar uma palavra mais adequada, lá no Pentágono, onde está o centro nevrálgico dessa guerra, tá bom? E repercussões comerciais, porque a estratégia do Irã agora é provocar desgastes entre os aliados daquele que os atacam, ou seja, no Ocidente como um todo, né? E ontem nós tivemos um anúncio do governo do Irã de que todo navio que tentar cruzar
o Estreito de Hormuz levando petróleo vai ser incendiado, né? E isso é assunto dessa manchete que está aqui no nosso site, no portal do ICL, e que propala que o Irã promete incendiar navios do Estreito de Hormuz. Militares dos Estados Unidos mortos são 6 até agora. Manchete que trata de 2 assuntos, né? Então vamos aqui para a ameaça em si, que já está em vigor, e o trânsito de navios petroleiros já está paralisado. E isso já começa a gerar efeito em bolsas, né? Ontem o petróleo mais uma vez subiu no mundo e as bolsas no mundo caíram. Então vamos lá. Um comandante da Guarda Revolucionária do Irã afirmou que o Estreito de Hormuz está fechado e alertou que qualquer embarcação que tentar passar será atacada, né? Isso foi o que deu na mídia estatal iraniana. Abre aspas aqui para uma declaração de Ebrahim Jabari, que é um assessor do comandante-em-chefe da Força Paramilitar do Irã. Falou o seguinte: olha, o estreito está fechado. Se alguém tentar passar, os heróis da Guarda Revolucionária e da Marinha Regular vão incendiar os navios. A reportagem lembra que o Estreito de Hormuz, que divide o Irã e Omã, é uma das rotas de trânsito de petróleo mais importantes do mundo e por lá, de cada 5 barris de petróleo que o mundo consome, um passa por ali. Portanto, interromper esse trânsito significa colocar o mundo numa situação de risco iminente de desabastecimento de petróleo, o que pode se materializar já dentro de pouco mais de um mês. Se isso continuar assim, se não houver uma solução, se essa passagem não for desobstruída, se o Irã não permitir de fato que os petroleiros circulem por ali, em 40 dias você, na hora de abastecer o seu carro, vai lamentar muito, tá bom? E agora a segunda parte da matéria, um box aqui, fala sobre os americanos mortos. Isso aqui exerce um grande fator de pressão sobre a opinião pública americana. A matéria aqui, nesse ponto, ela fala o seguinte: na rede social X, a central do Comando das Forças Armadas dos Estados Unidos informou nesta segunda-feira que pelo menos 6 militares americanos morreram em combate após Estados Unidos e Israel iniciarem os bombardeios no Irã no sábado. Até um dia antes, a informação era de 4 militares mortos. As forças americanas recuperaram recentemente os restos mortais de 2 militares que estavam desaparecidos em uma instalação atingida durante os ataques iniciais do Irã na região. Foi o que afirmou o Comando Central dos Estados Unidos de Comunicação para efeitos dessa guerra, tá bom? Próximo assunto. Vou passar aqui com vocês no site do ICL também. Gente, olha, não é de pouco azar, né? Se de repente guardou uma grana, economizou durante o ano inteiro, conseguiu comprar aí uma passagem à prestação, encheu o seu cartão de crédito de dívidas e aí você vai para onde? Você vai para o Oriente Médio, tá? Você vai para o Catar, você vai para, enfim, você vai para qualquer lugar lá naquele novo paraíso artificial e aí começa uma guerra e você está lá dentro de um navio preso no meio dessa confusão toda. Já pensou? Pois essa agonia, essa angústia está sendo vivida por 23 brasileiros que estão presos em um cruzeiro no meio do fogo cruzado, tá? Obviamente estão a salvo, porque o navio deles não é alvo de nenhuma campanha militar. Mas imagine a situação, olha, um grupo de 23 brasileiros, entre eles 18 idosos, está retido em um transatlântico que está atracado no porto de Dubai, que já foi alvo dos bombardeios iranianos, né, lá nos Emirados Árabes Unidos. Isso desde sábado, quando começou a escalada militar. O grupo, formado por moradores de Londrina e Açaí, no norte do Paraná, deveria embarcar de volta ao Brasil no domingo, dia 1º. Só que o fechamento do espaço aéreo em diversos países da região acabou impedindo o retorno dessa gente de volta para casa. O navio, que transporta cerca de 5 mil passageiros, permanece atracado por determinação de segurança. Países estratégicos do Oriente Médio, como Israel, Catar, Síria, Irã, Kuwait e Bahrein e Omã, e os próprios Emirados Árabes suspenderam os voos após o início dos bombardeios, né? E o guia de turismo, a guia de turismo Christian Stark, que é responsável por esse grupo, relatou que houve momentos de tensão em um passeio pela cidade de Dubai. Segundo ela, os turistas foram orientados pela tripulação a retornar imediatamente ao navio depois do início dos ataques. Turismo de guerra, você já ouviu falar nisso? Olha aqui, ó, MSC, né, navio da MSC, fotografado por dentro, né, por passageiros que estão aí aproveitando o ensejo
a falta de possibilidade de desembarcar para tomar um solzinho lá no Tombadilho, tá bom? Esperamos que voltem para casa com toda segurança, tá? Com toda segurança. Vamos sair da guerra e vamos vir para a guerra daqui do Brasil, a guerra das CPIs aqui, a guerra do Banco Master, a guerra da opinião pública e a guerra para ocultar a informação da opinião pública. Veja só essa manchete aqui que também está no site do ICL Notícias. O ex-sócio da Victor, esse cara aí, se chama Luiz Felipe Rubini. Esse cara era useiro e vezeiro em visitar o gabinete do Hugo Motta lá em Brasília. Quem é o Hugo Motta? O presidente da Câmara, tá? O que esse Rubini ia fazer lá? É o que a gente vai ver agora nessa reportagem da Alice Maciel. Responsável por costurar as relações políticas do Grupo Victor, o ex-sócio da holding de investimentos, Luiz Felipe Rubini, fez visitas frequentes à residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados em Brasília de setembro a outubro do ano passado, quando o assunto já estava quente, né? Às vésperas do anúncio da compra frustrada do Banco Master pelo BRB. Ao longo desses 2 meses, Rubini ia quase toda semana lá, por volta das 7 horas, às terças ou às quarta-feiras, para quê? Para tomar um cafezão da manhã lá com o coronelzinho Hugo Motta, do Republicanos da Paraíba, de acordo com pessoas próximas ao político e ao empresário. As tentativas para salvar o Banco Master teriam sido postas na mesa, segundo o relato. Quer dizer, o Hugo Motta sabia, até porque até eu sabia de tudo que estava acontecendo, do risco desse banco quebrar, né? Que dirá o Hugo Motta, tão bem informado por uma equipe de centenas de assessores lá. Àquela altura, diz a reportagem da Alice, a Victor já negociava com Daniel Vorcaro, que também mantinha contato com o deputado Hugo Motta e outros parlamentares do Centrão. Como revelou o ICL Notícias, a empresa assinou em 16 de outubro um contrato de 500 milhões com a Titan Capital, que é uma holding que concentra os investimentos pessoais do Vorcaro e está registrada em um paraíso fiscal. Um mês depois, em 17 de novembro, a Victor, né, para o desespero do meu querido amigo Alex Amorim aqui, já que ela era patrocinadora do time dele, o Palmeiras, comunicou a intenção de comprar o Banco Master. E aí a coisa começou a desandar. Por meio de uma nota, Rubini afirmou que não mantém qualquer relação com o deputado Hugo Motta e que nunca houve reuniões oficiais entre eles. Claro que não houve, era tudo extraoficial, né? Questionada pela reportagem se a negativa se referia à realização de quaisquer encontros ou apenas a reuniões de trabalho, a assessoria de imprensa do empresário respondeu que se referia a encontros de natureza oficial. Rubini também declarou que não participou de negociações envolvendo a Victor, a Titan Capital Holding ou o Banco Master, porque, segundo ele, já não integrava a empresa à época dos fatos. E, além disso, o empresário informou também que não mantinha contato com Daniel Vorcari, com quem não possui, quer dizer, o cara não conhece ninguém. Ele ia à casa do Hugo Motta para levar o pão francês do café da manhã e a manteiguinha. Porque a reunião era oficial? Não, não era não. Era extraoficial? Não, era oficial. Né? Assim, é difícil, né, a posição de uma pessoa que tem que negar o que é óbvio, né? Tem que inventar uma explicação para o que não tem explicação, né? A matéria assinala aqui também que a PF segue investigando a compra, as suspeitas de que há uma possível ligação da Victor e das irregularidades lá no banco, no BRB e no Banco Master, né? Inquérito aberto após empresas do grupo pedirem recuperação judicial, menos de 3 meses depois de a companhia anunciar um aporte de 3 bi para comprar o banco falido do senhor Daniel Vorcaro. É o que informa aqui a matéria do ICL para você. Agora vamos aqui para a informação do dia lá em Brasília. Ontem, vocês sabem, o presidente do BRB se reuniu com os deputados da Câmara Legislativa. Por quê? Porque o governador Ibanez Rocha mandou um projeto de lei prevendo autorização dele, pedindo autorização à Câmara Legislativa para que o Distrito Federal possa empenhar imóveis como garantia da segurança das operações que vão capitalizar o Banco Regional de Brasília, o BRB, né? Esses imóveis seriam 9 imóveis logo no começo, poderiam ser levados até 15, o que geraria aí um ativo de 8 bilhões que poderia ser usado para tentar dar um reforço no caixa, né? E a votação desse projeto de lei proposto pelo governador Ibanez, que está até aqui, ó, até o topo da cabeça dele, enrolado com essa compra do BRB, o governador mandou o projeto de lei, esse projeto de lei tem que ser votado hoje, tá? Está lá esperando o parlamento.
mas as forças políticas, em face do escândalo que foi essa história do BRB, já não estão mais coesas como eram em torno do governador. Quando ele mandou o projeto de lei prevendo a compra do Master pelo BRB, conseguiu 14 votos a favor e só 7 contrários, todos eles do PT e do PSOL, com uma única alma do PL, que votou favoravelmente no primeiro turno e depois se absteve no segundo turno, tá? E olha, hoje é o dia de os deputados analisarem esse projeto de lei. Será que vão autorizar o uso de patrimônio da população do Distrito Federal para poder desfazer o enrosco em que o governador meteu o Distrito Federal? A manchete é essa aí: deputados analisam o PL do BRB nesta terça-feira, e aqui no Metrópolis está uma descrição do cenário. Diz o seguinte: deputados distritais reúnem-se a partir de 14h30 dessa segunda para discutir o projeto de lei, aliás, desta terça-feira, que está segunda porque é matéria de ontem, né? Para discutir o projeto de lei que prevê o fortalecimento das condições econômicas e financeiras do Banco de Brasília para cobrir os negócios lá com o Grupo Master. Os parlamentares do Colégio de Líder decidirão se o PL 2175/2026, de autoria do governador Ibanez, esse homem que enfiou o BRB nesta roubada, será votado ainda hoje, terça-feira. O GDF é acionista majoritário do banco e aponta urgência para aprovação da proposta em razão da exigência do Banco Central de provisionamento bilionário no BRB. O dia 31 de março é apontado como fim desse prazo exíguo, está apertado, embora a gente esteja no começo do mês, o calendário está andando e está passando, tá bom? E olha, ontem aconteceu a reunião com o presidente do banco, ele falou, olha, eu não tinha nada a ver com isso, cheguei aqui depois do PHB, que é o presidente anterior, e estou aqui para consertar essa situação, tá? E a matéria passa a relatar o que aconteceu lá, numa reunião que durou quase 12 horas, foi tensa pra caramba, foi a portas fechadas e os participantes não se satisfizeram com o que conseguiram ali. A reportagem do Metrópolis esclarece o seguinte: em reunião que durou quase 12 horas com o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, os deputados cobraram mais informações e documentos que possam dar segurança para a votação da matéria, especialmente em relação aos imóveis públicos litados para reforçar o banco. É isso aí, na síntese do Metrópolis. Ainda tem mais um minutinho aqui. Vamos ver a próxima notícia, diz respeito ao escritório do Bolsonaro, lá na Papuda, o presidiário Jair Messias Bolsonaro, que ainda exerce com grande prestígio, né, a articulação política da sua facção. Eu estou falando de facção política, tá? Não é a facção do crime organizado. Transformou a Papudinha no escritório, né, como você já sabe, a gente já falou aqui hoje. E o Flávio, filho dele, pré-candidato à presidência da República, foi incluído como advogado no rol de pessoas que assessoram o Bolsonaro. Para quê? Para ter acesso ao pai no ano eleitoral, porque está lá o Bolsonaro todo pimpão entre um acesso de soluço e outro, mandando na sucessão pela banda da direita. Matéria da Folha Press. Após o ministro Alexandre de Moraes do Supremo negar um novo pedido de prisão domiciliar para o Bolsonaro, o senador Flávio, pré-candidato à presidência, se inscreveu como advogado do ex-presidente no processo da trama golpista. O pedido foi feito pelos demais defensores do ex-presidente, dá a Flávio livre acesso ao pai, preso na Papudinha, em Brasília. Como filho de Bolsonaro, Flávio já tinha uma autorização do ministro Alexandre de Moraes para visitá-lo em dias e horários determinados, sem a necessidade de um aval específico para cada ocasião. Mas agora, como advogado de defesa, ele vai poder ampliar o contato com o Bolsonaro, que é considerado crucial por integrantes do PL. O ex-presidente é responsável por definir quais nomes vão disputar o Senado pelo bolsonarismo, e a cúpula do PL começou a discutir semana passada os palanques de Flávio, estado por estado. Gente, é isso. Cheguei ao fim aqui do meu horário. Vem aí agora o N1, onde tudo isso que foi dito aqui será aprofundado e você vai poder ficar profundamente bem informado dos fatos que circundam esta terça-feira, tá? Antes de sair, eu só quero lembrar para vocês do oráculo do ICL, convidar você para conhecer essa inteligência artificial, que esta sim merece o rótulo de inteligência inteligente. Por quê? Porque não tem erro, não tem embromation, não tem a mentira que as inteligências artificiais têm, porque ela foi construída, ela foi treinada a partir do material coletado pelos professores do ICL em benefício de toda a nossa comunidade, tá?
Então, se você precisa de informações históricas, informações políticas, precisas, corretas, checadas e verificadas, livres de qualquer tipo de erro, inclusive de falsificações, vem aqui no despertaicl.com.br e conheça o Oráculo ICL. Você vai gostar e melhor, vai ser muito útil para você ao longo da sua atividade profissional e da sua vida pessoal. Então não deixe de conhecer, despertaicl.com.br, vá lá ver a nossa inteligência artificial inteligente, o Oráculo do ICL, tá bom? Bom dia para todo mundo, obrigado pela audiência e amanhã a gente se encontra aqui às 7 da manhã para mais uma jornada de informações. Tchau, obrigado pela sua audiência e até amanhã. As IAs genéricas aprenderam com a internet e a internet está cheia de mentiras. Elas alucinam, inventam e propagam o caos. O Oráculo ICL é diferente. Ele não busca no lixo da desinformação. Ele foi treinado no pensamento crítico dos maiores intelectuais do Brasil. É a primeira IA com compromisso real com a verdade histórica. Não seja um passageiro dos algoritmos. Assuma o controle. Use a inteligência artificial para entender o mundo, não para ser enganado por ele. A revolução educacional é agora. Assine o ICL e acesse a verdade.